Esse é aquele vídeo que, se você tem filhos no Japão, você precisa assistir. Muito prazer, meu nome é Clarice Miyamoto. Nesse canal eu falo tudo sobre finanças aqui no Japão. Inclusive esse vídeo é mais voltado a questões financeiras mesmo. Então, se você mora no Japão, já aperta aqui embaixo o botão de se inscrever e também o botãozinho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se você não é do Japão, também seja muito bem-vindo. Acredito que vai ser um conteúdo magnífico para você saber como que funciona o sistema aqui. Hoje eu vou falar sobre ajudas, não só para crianças, mas também para crianças que já estão na escola, ensino fundamental, médio, e todas as ajudas que eu abordar aqui. Se você quiser saber mais, ter mais detalhe, deixa aqui nos comentários que eu trago outro vídeo falando mais detalhado sobre cada ajudinha dessas, tá? Então vamos começar lá quando seu filho nasceu. Caso você ainda não tenha filhos, para você saber que você terá essa ajuda. Logo que a criança nasce aqui no Japão, ela já começa a receber o Jido Teate. Jido Teate, alguns brasileiros chamam como ajuda do leite, que ela vai de 5.000 a 15.000 ienes, dependendo do valor do salário. Mas falando aqui um salário popular aqui dos estrangeiros do Japão, crianças até 3 anos recebem 15.000 ienes. De 3 anos até o término do Shogaku é de 10.000 ienes. O terceiro filho ainda continua com 15.000 ienes, viu? E depois, no Chugaku é 10.000 ienes para todos, tanto para o terceiro filho também. Só que dependendo do salário, como eu disse antes, esse valor ele pode ser reduzido, viu? Afinal, é uma ajuda para ajudar as pessoas que têm necessidades, né? Quem tem um salário bem alto não precisa dessa ajuda. Outra ajuda também que você começa a receber logo que a criança nasce é a ajuda hospitalar. Ajuda com o médico. Você não precisa pagar nada aqui no Japão. Maravilhoso, né? E isso depende de província, viu? Mas a maioria das províncias é até o término do Shogaku ou até o término do Chugaku. Aqui na cidade vizinha onde eu moro é até os 18 anos. Então isso vai depender da onde você mora. E também eu falei que fica tudo de graça, só que coisas que o Hoken não cobre não são de graça, viu? Tem algumas vacinas que o Hoken não cobre. O potinho que vem um remédio dentro, o Hoken também não cobre. Isso aqui você precisa pagar a parte. Então tem algumas coisinhas que não estão inclusas. Então o pensamento é o seguinte: se o Hoken cobre, é de graça. Outra coisa que você ganha logo que o seu neném nasce é um cartãozinho onde você consegue descontos em lojas e restaurantes. Isso daqui é da província. Cada lugar tem um nome, mas a maioria é Kosodate Passporto. Então você vai ganhar um cartãozinho e na loja provavelmente vai ter a logo desse cartãozinho logo no caixa. Então, se você vê a logo desse cartãozinho no caixa, você pode apresentar esse cartão. Aqui de Saitama, a logo é assim. Então, na província que você mora, o cartãozinho provavelmente seja diferente. Inclusive, aqui em Saitama não é um cartão mais, é no smartphone. Então, tem que baixar um aplicativo e você precisa mostrar esse aplicativo na hora de fazer a compra ou na hora de fazer o pagamento desse restaurante. Outra coisa que a cidade ajuda, além da ajuda hospitalar, é a ajuda em vacinas também. A maioria das vacinas são de graça. E logo que você tem um neném, eles te dão uma lista das vacinas necessárias e já vão te dar também um formulário de cada vacina. Então, esse formulário você já pode deixar pré-preenchido para quando precisar já estar tudo pronto. E lembrando que é cada cidade, tá? Então, se você mudar de cidade, essa nova cidade que você estiver morando, ela vai te dar outros formulários também da própria cidade, viu? Você não consegue utilizar os formulários da cidade anterior. E lembrando de novo que a vacina ela tem uma data. Tantos meses precisa tomar essa vacina, tantos anos precisa tomar essa vacina. Então, se você ultrapassar dessa data limite, não é mais de graça, viu? Você vai ter que tirar do seu bolso para fazer a vacina do seu filho. Então, respeite as datas, fique atento, faça uma agenda e não perca essa ajuda.
E a partir de outubro de 2019, as creches aqui do Japão ficaram de graça para crianças de 3 a 5 anos. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Gente, eu tenho muita vergonha de ver esses vídeos antigos, mas se você quiser, você pode acessar lá, ou eu vou deixar um link na descrição desse vídeo também, para saber um pouco mais sobre como que funciona essa creche gratuita. Mas na verdade você não precisa fazer nada, fica gratuito automaticamente. Só refeições, tá? Que isso você precisa pagar à parte. Daí tem cidades que você paga mensal a refeição. No caso aqui eu tive a opção também de pagar semestralmente. Então você tem que ver aí, de acordo com o seu bolso também, qual que compensa mais. Eu preferi pagar semestral, sabe por quê? Ó, mente rica, viu? Se fosse mensal, eu tinha que pagar taxa do banco e tinha que ser no banco que eles escolheram. E lógico que eu não vou ficar pagando taxa, né? Sendo que eu posso pagar de uma vez semestralmente. Então, eu fiz essa opção. Veja aí também para você qual que compensa mais. Então essas são as ajudas que você tem de inicialmente, logo quando o seu filho é pequeno. Depois que ele ingressa no Shogaku, tem uma ajuda para as famílias mais carentes. Essa ajuda se chama Shugaku Enjo Seido. Porque quando entra na escola, né, tem gastos como material, refeição. Daí quando vai se formar, eles fazem aquele álbum super bonitinho, aquilo ali também custa caro. Então esses gastos assim que famílias mais carentes não conseguem arcar, o governo ajuda. E quando eu falo família carente, é realmente carente. Aquelas pessoas que estão até no Seikatsuhogo. Seikatsuhogo é uma ajuda também do governo para as pessoas que não conseguem trabalhar. Então o governo ajuda mensalmente com valor ali. Mas eu tô falando nesse padrão, viu? Então se você está numa situação que não consegue arcar nem com as despesas mensais, vá na prefeitura agora mesmo, notifique a sua situação, viu? E lembrando aqui que o Shogaku e o Chugaku, que seria o ensino fundamental aqui no Japão, é obrigatório. Por isso que eles têm essa ajuda para as pessoas mais carentes. Então, passando disso, o Kouko, que é o ensino médio, mesmo se for de família carente, não tem ajuda. Em contrapartida, a partir desse ano de 2020, o Kouko ficou de graça. O privado também tem uma ajuda, mas dependendo, você vai precisar pagar aí uma quantia. Mas ele ficou bem mais reduzido do que era antes. E a ideia aqui é parecida também com o de do TAT. Famílias que têm um salário alto não entram dentro desse requisito, então você vai precisar conversar. Ah, outra coisa também. Essa ajuda, né, do Kouko ficar de graça, ela é depois que o seu filho ingressa no Kouko. Então, primeiramente, você vai precisar pagar uma quantia para depois essa quantia voltar. Então, se programe desde agora para o futuro dos seus filhos. Eu tenho um vídeo aqui em cima para você saber como se organizar financeiramente para o futuro deles. Vou deixar aqui em cima o card, vou deixar um link na descrição também. E essa ajuda é para mensalidade, né? Os gastos da mensalidade do Kouko, né? O Kouko ele fica de graça, mas outros gastos como materiais, livros, excursões, né? No Kouko começa a ter excursões, né? No Chugaku também, mas no Kouko também começa a ter umas excursões que tem gastos maiores. Essas despesas não cobrem, então essas despesas você vai ter que tirar do seu bolso de qualquer forma. Porém, existe o Kokoseto Shogaku Kyukin, que seria como se fosse uma bolsa para estudantes do ensino médio. Isso daqui vai da província, então cada província tem a sua ajuda. Então esse daqui você vai precisar pesquisar caso você precise de uma ajuda extra para o ensino médio do seu filho. E claro, lembrando aqui que esse tipo de ajuda são para as pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas que estão no Seikatsuhogo, pessoas que têm um salário muito baixo, tá? Se você tem um salário padrão, provavelmente você não vai se encaixar nesse tipo de bolsa, tá bom? E falando em bolsa para universidades, faculdades ou cursos técnicos, tem a bolsa do governo, Shogakukin. E aqui no Japão, apesar de falar bolsa de estudos, né, ser da JASO, né, ser do governo, não é uma bolsa totalmente de graça. É um empréstimo, né, um empréstimo sem juros, que eles chamam de Dai-ishu, e o empréstimo com juros, que eles chamam de Dai-nishu.
Então, o pensamento lógico aqui, o Dai-ishi, que é sem juros, ele é bem mais difícil e ele é mais voltado para as famílias que têm renda baixa, tá? E falando em ajuda de estudos, né, fora essas dicas que eu dei, se você pesquisar da sua cidade ou da sua província, pode ser que tenha mais ajudas. Ajudas de intercâmbio, por exemplo. Antigamente, minha amiga ela queria muito fazer um curso de enfermagem e eu fui atrás para ela. Eu pesquisei sobre ajudas também, né? E essa questão de enfermagem, por exemplo, na província de Guma, eu não sei agora, talvez agora tenha mudado, quer dizer que já faz um tempinho, mas na província de Guma, por exemplo, se a pessoa fizesse um curso superior, né, ou um curso técnico de enfermagem em Guma e prometesse para a província que depois de formada ela iria trabalhar em algum hospital dentro da província, ela ganhava uma bolsa. Então existe esses tipos de ajuda, esses tipos de bolsa também. Então é questão realmente de você ir ali pesquisar e ir atrás. Claro que você pode pedir ajuda para os professores do seu filho, para a escola do seu filho, que eles provavelmente vão estar mais por dentro desses tipos de ajuda escolar, ou você pode ir na prefeitura também. E por último aqui eu queria repassar aqui para vocês não acharem que tem todas essas ajudas e acharem que podem depender totalmente delas. E no caso do Coco, por exemplo, do ensino médio, às vezes o seu filho vai preferir ir num particular, que daí os custos são mais altos, provavelmente o valor dos materiais são mais altos também, então você tem que se programar financeiramente desde cedo para que lá na frente ele possa seguir o caminho dele, que você possa ajudar ele a seguir essa vida que ele tanto almeja. Afinal, é dever dos pais dar esse suporte. E faculdade também, faculdade pública aqui no Japão não é de graça. Ela é a metade do preço do que uma particular, mas mesmo assim o valor é alto. Fora isso, tem os materiais também, tem atividades extras, então não é barato. Eu sei isso na pele, porque eu me formei na faculdade pública de Saitama. Então eu sei que os custos não são de graça, não são baratos, mas que você pode sim se programar desde já e conseguir que o seu filho se forme e, graças a essa formação, possa ajudar outras pessoas assim como eu tento fazer aqui nesse canal. Maravilhoso que estamos construindo juntos, viu? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Então, ó, deixa o seu like aqui, tá? Não esqueça de se inscrever no canal também. E me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é Clarice Miyamoto. No Facebook está Xuxixa Financeiro Clarice Miyamoto. Me segue lá também, que lá eu dou dicas diárias. Te aguardo no próximo vídeo, viu? Tchau!